Mano, o Corinthians empatou com o Palmeiras com o time misto e a torcida do Palmeiras ficou revoltada. Vamos dar uma olhada. Que hoje o Palmeiras está despedindo do título. Era a chance de assumir a liderança, nós estávamos comemorando aí o empate do Flamengo, mas não adianta. O Flamengo é muito melhor que o Palmeiras. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Olha, nojento, nojento. É nojento, Lugol. É nojento. O Palmeiras é nojento, cara. É um time nojento. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Um time feio, horroroso, cara. Um time feio, horroroso. Acabou o jogo, André. É um time horroroso, Lugol. Horroroso, horroroso. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Meu Deus. Não tem mais o que falar do Palmeiras, não, Lugol. Assim, é gastar saliva com o Abel. Eu pus um grupo. Ele vai pôr o Facundo Torres e o Sousa. Vai tirar o Maurício e o... Que feito? Ele é previsível, não deu outro. Cara. Ele é previsível. Ele é um cara previsível. Não dá mais para esse técnico, cara. O Palmeiras não vai jogar. Já tem uns jogadores medianos. Sousa, Facundo Torres. Mas não é um time milionário de 700 milhões de reais, aí agora todos os jogadores são ruins, né? Não conseguiram nem vencer do Corinthians com o Charles de lateral direito. O cara é volante, jogou na lateral direito, time misto do Corinthians. Realmente, esse time do Palmeiras não sabe jogar derby. É jogador de Série C. Evangelista é jogador de Série C. Ele vai tropeçando. Ele caminha tropeçando. Eu não vou ver isso. Ele carrega a bola tropeçando. Tropeçando, leva a bola para o ataque tropeçando. Tomaram o quarto gol do Corinthians de cabeça do mesmo jeito. Sabe, se o time já tá sentindo para jogar em Itaquera contra o Corinthians, imagina com 83 mil pessoas, que é o público estimado para Palmeiras e River Plate lá na Argentina. Libertadores, quartas de final. A falta de brio de jogar clássico, que é o jogo que muda semblante de temporada. Sabe aquele jogo para embalar, para mostrar... Cara, e o Abel Ferreira falou antes, tava tirando a pressão do clássico, parecia que não tava se importando com o derby. Cara, derby é derby, cara, não importa a fase que o time tá, é derby, cara. De vez. E outra coisa, o Flamengo empatou jogo. Sabe, se ganha o jogo hoje, fica 2 do Flamengo com um jogo a menos. Ou seja, para poder cumprir diante do Juventude a obrigatoriedade de vitória, e aí o que acontece? Fica em primeiro no campeonato. Como era para ter sido feito isso lá antes da viagem do Mundial, quando teve a chance de abrir 7 pontos dos caras, chamou o Flamengo para dentro, aí perdeu para o Cruzeiro. Então, assim, toda vez num jogo pesado, o time tá sentindo responsa. Vai viver de quando, né? De quando que esse time precisa de jogos pesados para voltar a ter aquele brilho dos times de 2020 a 22? A comparação que a gente faz é justamente essa. Porque em 2022, esse time não tinha dó de jogar clássico. E esse time ganhava de qualquer um que passava pela frente, independentemente do tamanho. Agora não. Agora fica dosando para jogar clássico. Fica com medinho para jogar clássico. Porra, abre o placar 1-0, toma um gol idiota, entregando bola de jogada de bola parada pro Corinthians. Senhor Aníbal Moreno, o Evangelista na marcação, ele e o próprio Aníbal na marcação do Gustavo Henrique, gente. Gustavo Henrique, o Palmeiras tomou gol do Gustavo Henrique esse ano. Ninguém tá vendo que a bola parada do Corinthians é sempre no mais alto. Cara, e realmente, todos os gols do Corinthians nesse ano, no Palmeiras, foram de bolas paradas, né? Só o gol do Yuri Alberto no Paulistão que não foi de bola parada. Falar dos números, hein? Até a chegada do Depay, o Palmeiras tinha um retrospecto muito positivo contra o Corinthians. Depois da chegada do Depay, meu amigo Marcos André, foram 7 jogos. 7 jogos, Corinthians e Palmeiras, depois da chegada do Memphis. O Corinthians venceu 4, empatou 2 e só perdeu 1. Dos últimos 7 jogos do Corinthians contra o Palmeiras, desde a chegada do Depay, foram 4 vitórias do Corinthians, 2 empates e 1 vitória apenas do Palmeiras. Cara, mas o Corinthians, eu acho que desde o ano passado, né, que teve aquele 2-0 na Neoquímica Arena, aprendeu a jogar clássico. Assim, porque antigamente, até 2023 ali, o time parecia que tava morto, não tava sabendo jogar clássico. E assim, agora, com esse time, eles parecem que realmente sabem jogar o derby. E jogam com vontade, com raça, coisa que tava precisando no time do Corinthians mesmo. O Palmeiras, que vai se reforçando ainda mais, que passa dos 700 milhões de reais em investimento, tá? Nessa janela, né? Nesse ano, na verdade. Palmeiras já investiu mais de 700 milhões de reais e que tem, sim, uma pressão grande para vencer hoje o rival. Primeiro, porque tem o Flamengo na liderança e o Cruzeiro vencendo ontem. O Cruzeiro venceu o São Paulo ontem.
Então o Palmeiras hoje, ele precisa vencer para passar o Cruzeiro e para seguir na cola do Flamengo. Do clássico ruim que a gente viu em Itaquera, que eu acho que é menos ruim para o Corinthians. Apesar do Corinthians ficar a 4 pontos da zona do rebaixamento, ele não se distancia. O pontinho não quer dizer muita coisa para o Corinthians no Brasileiro. Mas assim, ó, ele tá bem desfalcado. Ele pega o Palmeiras em casa e ele termina o ano dos 7 derbys, né? Foram 7 derbys no ano. Podendo dizer, pô, eu machuquei o Palmeiras esse ano, cara. Mas é um esse ano eu atrasei a vida do Palmeiras. O Palmeiras chegou mais pressionado para esse jogo. Mas foi um jogo fora de casa pro Palmeiras. Foi. Um jogo fora de casa. Foi. E assim, nessa briga, por exemplo, daqui acho que 2 semanas, o Flamengo vai a Itaquera. Se o Flamengo perder, esse ponto do Palmeiras foi bom. Sim. Então, assim, eu acho que é muito relativo, porque é um clássico, você joga com torcida única do adversário, o Corinthians é o grande rival. Assim, eu não consigo ver um empate fora de casa assim, sendo ruim, sabe? O Abel falou que o Thiago tem gosto de derrota. Não, não é pra tanto. Eu acho que não acho que é pra tanto. Existem dois fatores nesse jogo. Primeiro, o Palmeiras jogando fora de casa. Se a gente falar de campeonato brasileiro, o ponto pro Palmeiras é importante. É importante porque o Flamengo também não ganhou, então continua ali, o Palmeiras está com um jogo a menos. Então, tá beleza, tudo certo. Agora, se tratando de derby e de tudo que aconteceu esse ano, foi ruim, foi pior pro Palmeiras. Também acho, exatamente. Se tratando de derby, foi pior pro Palmeiras. Porque o Corinthians vem machucando o Palmeiras. Exatamente, exatamente. Foram 7 derbys nesse ano, acabou. O Corinthians mexeu com o psicológico do Palmeiras, né? Não é possível, cara. Realmente, o time treme quando joga contra o Corinthians. O capítulo agora. O Corinthians levou melhor no Campeonato Paulista, né? Foi campeão em cima do rival. Despachou o rival na Copa do Brasil e no Brasileiro, o Palmeiras ganhou um jogo e empatou hoje, mas no jogo de hoje o corintiano pode dizer, pô, terminou o capítulo dos derbys nesse ano e o campeão do derby, digamos assim, eu acho que a gente só vai ter a dimensão lá no final. Eu acho que a gente vai ter a dimensão lá no final. Eventualmente, se o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, ninguém nem vai lembrar desse capítulo. Claro, por isso é que eu acho que não dá pra dimensionar tanto agora esse empate. Que foi um ano em que o Corinthians superou o rival no confronto direto. Se você for no olho a olho ali, superou o rival, né? Nesse sentido. E hoje, claro, foi um jogo feio mesmo. Você está vendo a história dos derbys, né, dos 7 desse ano. Foi um jogo feio mesmo. Foi um jogo feio, foi ruim. Tecnicamente foi ruim. Foi ruim o jogo. Se a gente pegar aqui, não teve... Especialmente no segundo tempo, né? Mas o Palmeiras jogou melhor. Lembra a frase do Renato Paiva? O cemitério do futebol está cheio de favoritos. O cemitério do futebol também está cheio de times que jogaram melhor e não fizeram os gols. O Palmeiras teve o domínio do jogo, mas o Corinthians foi lá e fez um gol, assim como o Palmeiras fez um gol. E olha só, vou falar uma coisa. Aquele pênalti marcado a favor do Palmeiras, não dá pra dizer que não é um pênalti polêmico. Cara, aquele pênalti realmente muito polêmico, cara. Pra mim, o Charles, ele tá com a perna ali no ar. Não dá pra falar que é um pênalti claro, cara. Muito embora, no mesmo jogo, tenha rolado uma bola na mão que poderia ter sido pênalti. Aliás, foi mais na mão do que a mão no pênalti que deram contra o Flamengo, né? Ou seja, a nossa arbitragem mostrou mais uma vez que não tem critério nenhum. E agora eu deixo uma pergunta aqui pra vocês, espero que vocês respondam aqui nos comentários. Seria o Corinthians a maior pedra no sapato do Super Palmeiras de Abel Ferreira? Porque, cara, o Palmeiras simplesmente não consegue vencer o Corinthians. O Palmeiras esse ano perdeu um título pro Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil. E agora, mesmo com o Corinthians com muitos desfalques, o Corinthians totalmente desfacelado, sem vários jogadores muito importantes, o Corinthians não permite que o Palmeiras vença o jogo, mesmo o Palmeiras tendo jogado mais. Cara, e o Dorival arrumou soluções pro Corinthians, né? Colocou ali o Guinegão da base, teve que improvisar o Charles, realmente ali, depois no segundo tempo teve que colocar o Kaká, que são jogadores contestáveis, né? O Kaká e o Charles, e mesmo assim, o Palmeiras tremeu pro Corinthians. O Corinthians é o grande algoz de Abel Ferreira? Até aí o pessoal falando do clássico entre Corinthians e Palmeiras, e o Abel Ferreira até falou que foi ali, teve um gosto de derrota esse empate, né? E realmente, pros palmeirenses fica um gosto de derrota, vendo o retrospecto do ano, o Corinthians tendo eliminado o Palmeiras no Campeonato Paulista, tendo ido bem no Brasileiro agora com o empate, que assim tiram uma vantagem do Palmeiras ali pro título, e também eliminando o Palmeiras na Copa do Brasil. Realmente o Corinthians tá sendo a pedra no sapato ali do Abel Ferreira e tá fazendo um jogo duro. Esse time do Corinthians aprendeu a jogar derby, tá jogando muito bem, coisa que em 2023 até 2020 ali, parecia que os times não conseguiam jogar derby, estavam jogando muito mal, faziam muito corpo mole, e ali em 2024, né, que teve o
2-0, começaram a jogar muito bem nos derbys e assim estão sendo realmente uma pedra no sapato do Abel Ferreira. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!